Na noite de 8 de março de 2014, um voo da Malaysia Airlines, transportando 239 pessoas, desapareceu no ar. Nenhum pedido de socorro, nenhum destroço, nada. Apenas silêncio. Durante mais de 10 anos, especialistas gastaram mais de 200 milhões de dólares a vasculhar o fundo do oceano, e mesmo assim não encontraram nada. Mas agora, um engenheiro britânico reformado, Richard Godfrey, afirma ter decifrado o enigma, usando sinais de rádio fracos, quase invisíveis, que ninguém mais pensou em verificar. Alguns cientistas dizem que é impossível. Outros estão atônitos. Se ele estiver certo, finalmente saberemos onde se encontra o MH370. Então, o que foi que ele encontrou? Este novo método aguenta um escrutínio rigoroso? E os destroços estão mesmo lá? Vamos aprofundar. A noite em que o avião desapareceu. Talvez conheças a história do MH370. Ou pelo menos, aches que conheces. Um avião de escola, voa durante a noite e depois, desaparece. Mas a verdade é que a versão que a maioria de nós tem na cabeça mal arranha a superfície. O que realmente aconteceu naquela noite é muito mais complexo, muito mais arrepiante, honestamente, levanta mais perguntas do que respostas. Vamos recuar no tempo. Era 8 de março de 2014. O voo MH370 da Malaysia Airlines, um Boeing 777, levantou o voo de Kuala Lumpur pouco depois da meia-noite, exatamente a 1h41 da manhã. O avião estava cheio com 239 pessoas, viajantes de negócios, turistas e famílias inteiras a caminho de Pequim. Durante a primeira meia hora, tudo parecia banalmente normal. Subida suave, conversa rotineira com o controle de tráfego aéreo. Nada que levantasse suspeitas. E depois vieram as últimas palavras que alguém alguma vez ouviu da cabine de pilotagem. À 1h19 da manhã, o controlador malaio disse-lhes para contactarem o Vietnã ao entrarem em novo espaço aéreo. A resposta do piloto? Calma como sempre, boa noite, Malaysian 370. 2 minutos depois, à 1h21, o transponder do avião desligou-se. Esse é o dispositivo que diz aos controladores de tráfego aéreo a identificação do avião, altitude e velocidade. Ou seja, aquilo que o torna visível no radar civil. De repente, desapareceu. Para o mundo exterior, parecia que o avião tinha deixado de existir. Mas aqui surge a primeira reviravolta, e é enorme. O avião não tinha desaparecido. Ainda não. Enquanto o radar civil o perdeu, o radar militar da Malásia, que funciona de forma diferente, mais como apontar uma lanterna a um objeto e apanhar o reflexo, continuou a detectar algo. Um sinal não identificado apareceu e os investigadores mais tarde disseram que, sim, muito provavelmente era o MH370. Só que agora o avião já não seguia a sua rota de voo. Tinha feito uma curva brusca à esquerda. Não um desvio, não uma oscilação. Uma curva deliberada e controlada. Em vez de seguir para nordeste em direção a Pequim, virou para oeste, atravessando a Península Malaia, passando mesmo sobre o seu próprio território. Depois continuou, voando em direção ao mar de Andamão. O radar militar acompanhou-o durante mais uma hora, até às 2h22 da manhã, quando desapareceu dos seus ecrãs a noroeste da ilha de Penang. Depois disso? Nada. Imagina estar naquela sala de radar, a ver o sinal que sabe ser um avião de passageiros simplesmente sair do mapa. Nenhum pedido de socorro, nenhum código de emergência, nenhuma explicação. Apenas desaparecido. Mas aqui é que as coisas ficam ainda mais estranhas. Porque enquanto o avião já não comunicava com o controle de tráfego aéreo, ainda estava a sussurrar para o espaço. O sistema de satélite da aeronave, a unidade de dados por satélite, reconectou-se silenciosamente a um satélite da Inmarsat em órbita sobre o Oceano Índico. Isto não foi feito para rastrear aviões. Era apenas um aperto de mão de manutenção, uma espécie de sim, ainda estou aqui. Mas esses sinais fantasmagóricos acabaram por ser a única evidência real do percurso do MH370 nas 6 horas seguintes. Houve 7 desses sinais no total. E sem caixa negra, sem radar,
sem chamadas de rádio, esses 7 contactos tornaram-se as migalhas de pão a que os investigadores se agarraram. Usando 2 dados-chave, o Burst Timing Offset, basicamente o atraso no tempo de ida e volta do sinal, e o Burst Frequency Offset, um ligeiro desvio Doppler na frequência, os engenheiros tentaram mapear para onde o avião tinha ido. O que obtiveram foram arcos. Arcos enormes e amplos que se estendiam pelo planeta. Um caminho apontava para norte, atravessando a Ásia. O outro mergulhava para sul, no vasto vazio do Oceano Índico. A rota norte foi descartada rapidamente. Demasiados radares, demasiados militares a vigiar aquele céu. Alguém teria notado um Boeing fora de rota. Assim, toda a atenção se virou para sul. Isso levou ao que hoje chamamos o 7º arco, a linha final traçada às 8h19 da manhã, quando chegou o último sinal. Segundo os cálculos, foi nessa altura que o MH370 provavelmente ficou sem combustível, descendo algures ao longo dessa curva solitária no Oceano Índico. E assim começou uma das maiores e mais caras buscas da história da aviação. Dezenas de navios, aviões e, mais tarde, drones submarinos vasculharam uma área de 120 mil km² de fundo marinho, aproximadamente o tamanho da Pensilvânia. Gastaram anos e centenas de milhões de dólares a arrastar sonar pelo fundo do oceano. E o que encontraram? Nada. Bem, não exatamente nada. Com o tempo, alguns pedaços de destroços deram à costa. Um flap de asa na Ilha da Reunião. Alguns painéis interiores em Moçambique. Mais fragmentos em Madagascar. Mas nenhum desses destroços deu aos investigadores uma prova definitiva. Nenhum gravador de voz da cabine, nenhum gravador de dados de voo. Nenhuma resposta real. A busca tinha batido num muro. A matemática da Inmarsa parecia brilhante no início, mas se era tão perfeita, por que é que levou a um oceano vazio? Essa é a pergunta que ainda assombra as pessoas. Algo na história oficial não fazia sentido. E no meio desse vazio, sem destroços claros, sem explicação clara, surgiu uma avalanche de teorias. Algumas selvagens, outras assustadoramente plausíveis. Mas uma das vozes mais intrigantes a entrar neste mistério foi a de Richard Godfrey, o homem que diz ter descoberto onde o MH370 realmente está, e que chocou o mundo com as suas provas.